Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu sou a professora Josilaine, sou professora de Biologia, de Estudo Orientado e de Projeto de Vida, e também produção de texto, né, para o terceiro ano, atualmente. Hoje eu venho falar com vocês sobre o preconceito. Eu até passei uma atividade para vocês fazerem sobre esse assunto. Então, para iniciar, a gente tem que saber primeiro o conceito, o significado da palavra preconceito, certo? Então, a gente vai separar essa palavra, pré e conceito, certo? Conceito, o significado de conceito, quem tiver disponibilidade e interesse, pode pesquisar em um dicionário que você vai encontrar lá que a palavra conceito significa compreensão, pensamento, opinião. Então, quando eu falo de conceito, eu estou falando da opinião sobre alguma coisa, né? Então, se eu te pergunto assim, qual o seu conceito sobre religião, por exemplo? Qual é a sua opinião? É o mesmo que eu perguntar assim, tá? Qual é a sua opinião? O que você acha? Qual é o seu pensamento, tá? Então, conceito significa isso. É o seu pensamento, é o que você acha, é a sua compreensão sobre determinado assunto. A palavrinha pré significa que vem antes, certo? Pré, pós vem depois de alguma coisa. Pré vem antes de alguma coisa. Então, juntando essas duas palavrinhas, preconceito, o que eu vou ter? Uma opinião antecipada, certo? Então, a palavra preconceito significa isso. Eu tenho uma opinião antecipada, adiantada, antes mesmo de conhecer, antes mesmo de saber do que se trata, né? A gente vê muito preconceito em relação à cor de pele, certo? Mas será que existe preconceito só em relação à cor de pele? Não. Existem vários tipos de preconceitos, tá? Então, por exemplo, eu não gosto de uma pessoa de pele branca. Isso é um preconceito. Por que você não gosta da pessoa? Por conta da cor da pele dela. Você não a conhece, você não sabe quem que ela é, né? Então, você tá tendo um preconceito, você tá analisando a pessoa antes mesmo de saber o que ela é, tá? Então, a gente vai ver aqui alguns tipos de preconceitos, além do preconceito racial, né? Além do preconceito da cor da pele, que a gente tem muito racismo hoje em relação aos negros, né? Em relação a etnias, podem acreditar que tem muitas pessoas que têm preconceito com pessoas de outra região, tem preconceito com costumes, tem preconceito com religião. Então, é isso que a gente vai ver aqui hoje um pouquinho, tá bom? Bom, o preconceito, ele pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim, né? Porque, como eu disse, preconceito, mais uma vez, é uma coisa adiantada, um pensamento adiantado que eu tenho em relação a alguma coisa. Só que esse pensamento não necessariamente precisa ser ruim, né? Eu posso, por exemplo, olhar para alguém ou para alguma coisa e achar que aquilo é maravilhoso, né? Então, nem sempre está relacionado com coisa ruim. Só que o que eu vou falar para vocês aqui é relacionado com o que faz mal para toda a sociedade, né? Que é o preconceito mal, que é o preconceito mal visto, né? Porque coisa boa, todo mundo quer coisa boa, né? Mas e coisa ruim? Será que eu tenho o direito de pensar alguma coisa de alguém que eu não conheço? De alguém que eu não conheço, de alguém com religião diferente, de etnia diferente? Não, eu não tenho esse direito. Todos nós somos seres humanos, né? Todos nós nascemos, crescemos e vamos morrer um dia. Então isso é tudo igual, né? Aqui na Terra, no planeta Terra, nós somos irmãos, independente de cor, de raça. E acima de tudo, a gente tem que ter respeito e educação com o próximo, né? Então não é porque tem uma pessoa que trabalha comigo, que estuda comigo, que tem a cor da pele diferente da minha, que eu tenho que maltratá-lo, que eu tenho que ser grosso, que eu tenho que xingar,
que eu não posso ajudar. Porque é o que muito acontece aqui com a gente, né? Principalmente aqui no Brasil. Nos estados para fora também acontece, né? Em Minas, outros lugares também acontece. Mas a gente vê muito isso aqui. O preconceito, ele pode gerar muitas coisas. Gera também o bullying, né? Então, vocês que são estudantes, né, conseguem perceber isso dentro da sala de aula. Às vezes a pessoa não tem o cabelo igual ao seu, gera um preconceito, gera um bullying. Às vezes a pessoa ela é magrinha, mais magra do que você, gera o bullying. Às vezes ela é mais gordinha, às vezes ela é mais alta, ela é mais baixa, né? Às vezes a cor do olho, às vezes o estudante tem até uma certa dificuldade de aprendizagem, que gera o bullying também. Então, o preconceito faz com que a gente faça outras coisas muito piores, né? A gente acaba discriminando a pessoa. E a gente não tem esse direito. Todos nós somos iguais. Todos nós precisamos comer, beber, se alimentar, fazer atividade física, normal como todo mundo. Seja você de situação financeira boa, alta, média, baixa, tanto faz. Seja você negro, branco, pardo, amarelo, índio, asiático, seja o que for. A gente vai precisar fazer sempre a mesma coisa. Então a gente tem que acabar com essa história de preconceito. Eu não posso simplesmente bater o olho em alguém e ver uma dificuldade que ela tem ou uma diferença que ela tem em relação à minha pessoa como um problema. Porque nós também somos diferentes, né? Eu nasci em um lugar totalmente diferente de quem nasceu lá na África. Então, os meus costumes vão ser diferentes da pessoa que nasceu na África. E eu tenho que respeitar isso. Eu nasci em uma casa que seguiu determinada religião, mas eu tenho amigos que seguem outra religião. Isso é opção, é escolha, é tradição, né? Eu tenho que respeitar isso. A mesma coisa em relação à linguagem. Existe preconceito também em relação às pessoas que falam mal. Será que a gente fala bem? Porque vai depender bastante da nossa cultura, né? Então, na nossa cultura, a gente aprendeu assim. Mas e na cultura daquela outra pessoa, né? As palavras, elas podem variar. Por exemplo, a mandioca. A mandioca, ela também é conhecida como macaxeira, né? Aipim. Então, tem vários outros nomes. E tudo isso pode gerar um preconceito em nós, nos nossos pensamentos. E a gente tem que tomar muito cuidado. Então, o que a gente faz para acabar com o preconceito? Primeira coisa de tudo é respeitar. Eu não sou perfeita, você não é perfeito, ninguém é perfeito. Todo mundo tem suas limitações. Então, se eu quero que as pessoas respeitem minhas limitações, eu vou respeitar as limitações da outra pessoa, né? E as coisas básicas de qualquer ser humano, independente de cor, de raça, de religião, vão ser sempre as mesmas. Então, eu tenho que respeitar, tá? O respeito começa de mim, certo? Então, não espere que alguém te respeite para você respeitá-lo depois. Não, faça o contrário. Respeite o primeiro para você ser respeitado, tá? Então, existem algumas coisas aqui no Brasil que não podem ser negadas, tanto para estudantes ou para qualquer outra pessoa, quando é relacionada à cor de pele, à religião, por exemplo, tá? Porque se acontecer alguma coisa desse tipo, é caracterizado como racismo, como preconceito. Por exemplo, é proibido recusar uma inscrição ou impedir a permanência de um aluno na sala de aula devido à sua cor, a sua religião, a sua forma de falar, a sua forma de vestir, tá? Então, é proibido, isso é proibido. Negar emprego ou trabalho, por exemplo. Nossa, eu não vou dar emprego para uma pessoa porque ela é negra. Nossa, eu não vou dar emprego para aquela pessoa porque ela é asiática, né? Então, quando uma pessoa faz isso, ela tá fazendo preconceito, ela tá fazendo bullying, ela tá com racismo com a pessoa. Separar o ambiente de trabalho ou o ambiente escolar. Por exemplo,
os japoneses vão ficar do lado direito e os brasileiros vão ficar do lado esquerdo. Isso é uma forma de preconceito também, tá? Separar por cor, por cabelo, por religião, por etnia, por costume, tá? Existe também o preconceito em relação a pessoas portadoras de doenças. Por exemplo, o HIV, que é uma doença sexualmente transmissível. Então, às vezes, as pessoas sabem, né? Nossa, o fulano ele tem HIV, não vou chegar perto. Isso é um preconceito. É um preconceito e uma falta de conhecimento. Por quê? HIV não é transmitido de olhar de uma pessoa para outra, né? E não só HIV, né? Várias outras doenças, tuberculose, por exemplo. As pessoas veem como se fosse um problema muito sério que você não pode chegar, que você não pode conversar com a pessoa. Isso é um preconceito. E não pode acontecer isso em sala de aula, em escola, em trabalho, em nenhum lugar. Nem banco, nem igreja, tá? Recusar ou retardar atendimento de saúde. Ou seja, não vou te atender porque você é índio. Existe preconceito com índio também, gente. Tanto é que nas universidades federais existem as cotas, né? Até estão querendo tirar essas cotas. Por quê? Porque os indígenas também precisam estudar. Os indígenas também são gente. Eles também são pessoas. Então, quando não se tem isso, a gente tem o preconceito, tá? Então, o que eu tinha para falar para vocês um pouco sobre preconceito era isso. Vamos tentar olhar as outras pessoas com empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro, né? Se eu não quero que me trate assim, eu não vou tratar o outro assim. Todos nós somos iguais. O sol nasce para todo mundo. É claro, algumas pessoas, infelizmente, passam muitas dificuldades, que se a gente pudesse ajudar, a gente deveria ajudar, né? Mas são todos iguais. Todos nós precisamos comer, beber, precisamos respeitar, temos os nossos direitos, todo mundo, e tem os seus deveres também, né? Então vamos respeitar um ao outro, né? Agora com essa história de coronavírus, às vezes você não pode nem espirrar. Se você espirrar, já tem gente correndo de você. Mas vamos fazer o que a gente pode, né? Vamos prevenir, vamos respeitar as outras pessoas. Porque se a pessoa tem uma doença, se a pessoa escolheu uma religião, é dela. Você não sabe o dia de manhã, não sabe o que vai acontecer com você. Então respeite para ser respeitado, tá bom? Tchauzinho.